Como cristãos, nós sabemos que estamos em constante batalha espiritual. Não é uma batalha visível, mas uma luta constante contra as forças do mal. O que muitos de nós não percebemos é que essa batalha não é uma batalha única e pontual, mas muitas vezes ela ocorre de forma cíclica. Passamos por períodos de vitória, de derrotas, e por isso precisamos entender como nos fortalecer no Senhor, manter a nossa vigilância e agir de acordo com a armadura de Deus. Então, sejam todos bem-vindos ao segundo episódio da série Lugar Secreto. E para compreender sobre a batalha espiritual cíclica, vamos para a palavra que está em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 12, que diz assim: Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. E com isso, a gente vai contextualizar dentro de alguns pilares para entender a batalha espiritual cíclica, entender que sim, ela é uma realidade. A Bíblia nos ensina que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, ou seja, contra o seu próximo. E com isso, trata-se de uma guerra física com pessoas ou situações do mundo? Não, ela é uma batalha espiritual travada contra principados, potestades, forças malignas invisíveis. Essas batalhas podem ser cíclicas, né, ao qual enfrentamos nos momentos, outros não, podem gerar momentos de paz e vitórias, seguidos de momentos de ataques intensos. Em Efésios 6, Paulo nos exorta a estar sempre preparados, revestidos de toda a armadura de Deus. Isso nos dá a entender que a luta nunca termina completamente nesta vida e que sempre seremos desafiados em nossa caminhada espiritual. Como o ciclo da vida, há períodos de luta, são seguidos de momentos de descanso e crescimento. Mas a guerra espiritual nunca cessará até o dia da nossa vitória definitiva em Cristo. E para isso, eu te convido a compreendermos os ciclos da batalha espiritual. Sabe como que eu vou entender qual ciclo eu estou? Vai até o final deste vídeo e vai anotando para você identificar. A batalha espiritual cíclica pode se manifestar de diferentes maneiras em nossa vida. Às vezes estamos em um período de crescimento, onde vemos muitas vitórias e progressos no Senhor. Contudo, não demora muito para que enfrentamos uma nova onda de desafios, de dúvidas ou até mesmo de ataques diretos do inimigo. Isso pode nos desorientar, isso pode nos levar a precisarmos entender que isso faz parte do processo de santificação e também de fortalecimento da nossa fé. Assim como uma guerra, onde há períodos de avanço e recuo, a batalha espiritual pode parecer cíclica. Em certos momentos, estamos em uma zona de descanso, onde a paz reina, mas o inimigo está sempre à espreita, pronto ali então para lançar novas tentativas de ataque. Precisamos estar alertas e vigilantes a todo momento, pois o ciclo da batalha espiritual não é apenas sobre momentos difíceis, mas também sobre como permanecermos firmes nas vitórias que Deus nos concede. Isso nos leva ao próximo ponto, que é a importância de estarmos sempre
preparados. Paulo nos ensina então em Efésios 6 que devemos nos revestir da armadura de Deus, que inclui a verdade, que inclui a justiça, a fé, a salvação, a palavra de Deus, a oração constante. Cada peça dessa armadura é fundamental para que possamos resistir a qualquer ciclo de batalha espiritual, seja em tempos de paz ou em tempos de conflito intenso. A armadura de Deus não é apenas uma proteção externa, mas é também uma expressão da nossa confiança em Cristo e da nossa disposição de lutar com as armas espirituais corretas que ele nos concedeu. Quando estamos armados com a palavra de Deus, permanecermos forte nas promessas que ele nos fez e também somos capazes de discernir os ataques do inimigo. A oração constante nos mantém em comunicação direta com o Pai, com Deus, com o Pai, Filho e Espírito Santo, nos dando sabedoria e força para superar qualquer adversidade. O que nos leva ao nosso quarto ponto, que é a esperança na vitória final. Embora as batalhas espirituais sejam cíclicas e por vezes desafiadoras, precisamos lembrar de que a vitória final já foi conquistada na cruz por Jesus Cristo. O nosso Salvador derrotou o inimigo e nós, como seus seguidores, compartilhamos dessa vitória. Mesmo que enfrentamos ciclos de luta, podemos ter a certeza de que a nossa vitória em Cristo é garantida. A cada ciclo de batalha, a nossa fé ela é testada, mas também fortalecida. A Bíblia nos assegura que Deus não nos deixa sozinhos na luta, mas Ele é o nosso refúgio e fortaleza, sempre pronto para nos dar a vitória. Como diz em Romanos, capítulo 8, versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Queridos irmãos, a batalha espiritual cíclica faz parte da nossa jornada de fé, mas não devemos temê-la. Pelo contrário, devemos nos preparar para ela com a armadura de Deus e permanecermos firmes, sabendo que em Cristo já somos mais que vitoriosos. As batalhas podem ser intensas, mas cada ciclo de luta nos fortalece, nos ensina a confiar mais em Deus e nos prepara para os próximos desafios. Que a cada ciclo possamos lembrar que a nossa luta não é contra as forças humanas, mas contra as forças espirituais do mal e também das trevas neste mundo, e que no Senhor a vitória é certa, é verdadeira. Então devemos nos apegar nesta palavra. E para isso, eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje neste vídeo sobre os tipos de cárceres que nos levam então à batalha espiritual cíclica. E eu quero que você tenha muita atenção a cada uma. A batalha espiritual cíclica, ela é um padrão de luta constante, onde a pessoa parece estar sempre enfrentando os mesmos desafios e dificuldades sem conseguir então avançar. Mas o que está por trás disso? Quais são os cárceres que mantêm muitas pessoas presas nesse ciclo de sofrimento e luta? Esses cárceres não são apenas físicos, mas também muitas vezes na nossa mente, no nosso interior. Eles são emocionais, mentais e também espirituais. E entre eles eu vou destacar aqui então cada um. O primeiro dele é o cárcere da culpabilidade e também da condenação, que é uma sensação de que não somos dignos do perdão de Deus, muitas vezes alimentada por acusações internas ou externas que nos impedem de caminhar em liberdade. O segundo também é o cárcere por medo e insegurança,
O medo do futuro ou daquilo que não podemos controlar, que acaba nos paralisando, nos deixando então vulneráveis às mentiras do inimigo. O terceiro é o cárcere da autossuficiência. Qual que é esse cárcere, Fábio? É quando acreditamos que podemos vencer a batalha sozinhos, conseguimos lidar com uma situação sozinhos, sem depender de Deus, sem depender da comunidade cristã, sem depender de pessoas que foram enviadas por Deus para nos auxiliar. E acabamos então nos afastando da verdadeira fonte de poder e libertação. Posteriormente, é o cárcere das mentiras e enganos espirituais. O inimigo é mestre em lançar mentiras que prendem a nossa mente, fazendo-nos acreditar que estamos sozinhos, que as nossas orações não têm efeito e que Deus não nos ouve. Esses cárceres mantêm as pessoas em um ciclo de luta constante, sem um real avanço. Porém, a boa notícia é que há uma chave para a liberdade: Jesus Cristo. Ele é quem pode quebrar todas as correntes e trazer a verdadeira libertação a cada um de nós. Não importa o quanto você tenha lutado ou quanto tenha caído, ele oferece perdão, ele oferece paz e restauração para todos que se entregam verdadeiramente a ele. Então, que possamos identificar esses cárceres em nossa vida e buscar libertação que só em Cristo podemos encontrar. Ao fazer isso, seremos fortalecidos para vencer a batalha espiritual e romper os ciclos de derrotas, caminhando para um futuro de paz, propósito e vitória. Então, neste vídeo, eu quero te deixar um desafio. Se você ver que na sua trajetória, na sua vida, você está limitado ou limitada por esses cárceres, você vê que você está num ciclo de batalha espiritual cíclica, hoje faça uma carta profética. Anote ao Senhor qual dessas áreas você identificou, entregue ao Senhor em oração e peça, Espírito Santo, esteja comigo com renovo e direcionamento para este tempo. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, que o Senhor seja convosco e que este vídeo te faça refletir sobre o ontem, o hoje e, posteriormente, a nossa caminhada com Deus. O ontem você não consegue mudar, o hoje você se posiciona e a sua jornada com Deus você pede direcionamento para o Espírito Santo. Graça e paz, que Deus seja convosco e até o próximo vídeo.